Vamos iniciar a parte 2 da nossa aula de introdução a dados relacionais. Lembrando que para trabalhar com dados relacionais, vocês precisarão conhecer os verbos, né, que conseguem lidar com pares de tabelas. Então, a gente viu no pacote de Plyer que existem 3 famílias de verbos que são usados para esse fim. Na primeira parte do vídeo, a gente estudou sobre as mutating joins, que é sempre no sentido de que a gente cria colunas novas a partir desse tipo de join. Né? Então, a gente adiciona novas variáveis a uma tabela de dados a partir de observações correspondentes em outra tabela. Agora, nessa parte, na parte 2 aqui da nossa aula, a gente vai falar dos filtering joins, que é sempre no sentido de filtrar os dados de uma tabela, né, filtrar as observações, baseadas no fato de corresponderem ou não a uma observação em outra tabela. Então, é sempre na ideia da filtragem mesmo. E depois a gente vai trabalhar com operações em conjunto, que eles combinam as observações da tabela como se fossem aí conjuntos de elementos. E nós vamos continuar usando o nosso exemplo dos super-heróis e editoras, né? Onde a gente tem 2 tabelas. A primeira tabela é pelos super-heróis, então eu tenho vários super-heróis e tenho a editora a qual esse super-herói pertence. E tem uma segunda tabela que é a lista de editoras e o ano que essas editoras foram fundadas. A gente já falou de chaves lá atrás, né? O que é uma chave? Que na verdade é uma variável ou várias variáveis que são usadas para conectar os pares de tabelas, né? E geralmente ela é uma variável que unicamente identifica uma observação. Aí a gente vê o seguinte, em algumas tabelas a gente vai observar que a chave ela é única, ou seja, por exemplo, nessa nossa tabela Y aqui, a gente tem que essa chave, veja, ela não se repete, né? Então, ela unicamente define as observações. Já na nossa tabela X, a gente tem a repetição aqui. Então, isso caracteriza 2 tipos de chave, tá? A gente tem as primary keys, ou seja, se as chaves são únicas, como aqui na tabela Y, então aqui a gente tem uma chave primária aí. Agora, vejam que no exemplo anterior, uma das tabelas tinha uma chave primária, né, onde os elementos não se repetiam, ou seja, eram únicos nas linhas. Agora, e uma delas era duplicada, então isso não tem problema nenhum. Agora, quando ambas as tabelas têm as chaves duplicadas, muitas vezes isso aqui é um erro mesmo, né? E isso pode causar uma grande confusão, porque ao fazer algum tipo de join, o que vai acontecer? As linhas aqui no caso que são duplicadas, vai acontecer um produto cartesiano, né? Então, o join, aqui no caso também é um left join, o que acontece é que vai gerar todas as combinações possíveis. Então, aqui, ó, essa primeira combinação é esse x2 com o y2, depois o x2 com o y3 e vai gerando todas as combinações possíveis, certo? Então, esse tipo de join a gente recomenda que seja evitado, né? Em tese, as bases relacionais elas devem ter pelo menos uma chave que unicamente determina as observações em pelo menos uma das tabelas. E agora falta a gente falar do argumento by, que é um argumento fundamental na hora de fazer os joins. Se a gente não usar nada, o default do R, né, nessas funções join, o que ele faz? Ele realiza o join pela combinação de todas as colunas com nomes idênticos, tá? Mas a gente precisa ter cuidado com isso. Deixa eu escrever aqui quem que é o nosso x e o nosso y de novo. Então, veja, eu tenho a minha tabelinha x e eu tenho a minha tabelinha y e tinha essa variável que, né, que identificava as observações aqui. Então, na coluna x eu tinha 1, 2 e 3,
na coluna, na tabela Y, eu tinha 1, 2 e 4. Agora, o que a gente está fazendo aqui é criando uma nova coluna em X e uma nova coluna em Y, chamada new call. Se eu não especificar o comando by, quando eu fizer um join agora, que nem aqui eu estou fazendo um full join de X e Y, e eu não especifico, o que o R vai fazer? Ele vai olhar quem são as colunas de mesmo nome, né? Mesmo que esse new call da tabela X e o new call da tabela Y não correspondam à mesma informação, né? Na verdade, esse 1 aqui não quer dizer exatamente, esse 1 aqui não indica exatamente que é esse mesmo 1 daqui, por exemplo. A gente poderia estar medindo coisas diferentes, mas por coincidência as colunas têm o mesmo nome. Então, quando a gente não especifica, o R, ele diz aqui, ó, foi feito o join usando as colunas key e o new call como chave. Ou seja, o que ele fez aqui? Ele olhou, ó, o identificador agora é 1. Bom, eu tenho 1 na tabela Y? Tenho. Então, eu junto as observações X1 e Y1. Agora, a segunda observação, lembra que essa observação aqui, né, ela era relacionada com essa. Mas agora, o identificador no new call mudou. Então, o identificador aqui é 2,1, enquanto lá é 2,2. Então, esse identificador 2,1, ele só existe na tabela X, por isso que o valor do Y aqui veio como faltante. E aí, o identificador 3,2 só tem na X, e aí o identificador 2,2 só tem na Y, então aparece aqui Y2, e o identificador 4,2 também só aparece na Y. Então, tem que tomar cuidado, porque esse é o critério que o R acaba usando por default para identificar as linhas. Agora, vejam, se a gente especificar que o join é para ser feito pela coluna key apenas, né? Então, lembrando que nas duas tabelas, a gente tinha a primeira e a segunda coluna, elas correspondiam a essa chave 1 e 2, respectivamente, né? Então, eu junto as observações X1 e Y1, X2 e Y2, tá vendo? E aí, no 3, eu não tinha essa observação 3 na Y e eu não tinha essa observação 4 no X. Então, beleza. Por isso que tem que tomar cuidado e realmente o que a gente indica é que vocês especifiquem mesmo quem é a chave ou as várias variáveis que estão formando uma chave para unicamente determinar as observações. E se você especifica esse comando by, o que ele está fazendo? Ele está olhando na tabela X e olhando a coluna que chama aqui e está olhando na tabela Y também na coluna que chama aqui. Agora, no caso, se você quiser comparar diferentes colunas, a sintaxe fica assim, ó, o by é igual, então, qual é a coluna de X que eu comparo com a coluna de Y, certo? Então, nesse exemplo aqui, ó, o que a gente está fazendo? A gente está adicionando uma nova coluna na tabela X chamada de new key. Deixa eu escrever aqui de novo. Então, veja que a gente tem agora a minha tabelinha X com essa nova coluna. E o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu quero comparar, a chave vai ser usar a coluna new key de X e vai fazer um match com a coluna key de Y. É isso que está dizendo aqui. Tá vendo? Então, quando eu olho a observação 1, eu tenho 1 aqui. Por isso que fica, ó, chave 1, new key 1, então eu junto, né, X1 e Y1. Quando eu olho o new key 4, o match é aqui com o key 4 da tabela Y. Por isso que fica essa chave 2 aqui, ó, né, do Y, e fica X2 e Y4. E depois, 2 e 2 aqui, fica X3 com Y2. Tá vendo? Então, é dessa forma que está fazendo o match. Então, você tem que saber exatamente o que você quer combinar aí, o que você quer buscar de uma tabela e onde que ele busca na outra para juntar essas informações. Aí, observe que o R, quando a gente faz aqui new key e key, ele acabou removendo a coluninha key aqui de Y sem avisar, né? Ele deixou a coluna aqui
de X, tá vendo? Então, o alerta aqui é que vocês sempre prestem atenção nesse argumento by e tenham certeza que o match de uma tabela com a outra está sendo feito da maneira correta e da maneira que vocês querem. E agora vamos passar então para as filtering joins, né? A gente já falou a ideia, que é mesmo o intuito aqui é fazer a filtragem dos dados, né? Então, de acordo com as observações que estão numa segunda tabela, a gente filtra o que está nessa primeira tabela. E há dois tipos importantes aqui. Tem o semi-join e o anti-join, tá? O primeiro, a gente vai ver o que ele faz. Ele mantém todas as observações de X que estão presentes em Y, certo? Agora, o segundo é o contrário. Ele mantém as observações de X que não estão em Y, por isso que é esse anti-join, né? E aí, no caso que eles retornam, são tabelas filtradas, não são tabelas onde eu estou adicionando colunas como a gente estava fazendo lá nos mutating joins, tá? Então, elas não unem as colunas de X e Y, vai ser as tabelas X filtradas. Então, vamos lá, o primeiro exemplo aqui é o semi-join, né? Esse semi-join, o que ele faz? Ele só retorna os elementos de X que estão em Y. Então, quando a gente faz, olhando aqui a minha coluna aqui, né? As observações que estão em X e em Y são as observações 1 e 2 apenas, né? Então, olhando nessa minha tabela X, quem que eu retorno? Eu retorno só o X1 e o X2. Veja que eu não adicionei os valores de Y, tá? Nem dos que estão e nem dos que não estão, tá vendo? Então, eu paro, é exatamente isso aqui, é a tabela X filtrada, certo? E aqui nesse exemplo, o que a gente está fazendo é exatamente verificando se, fazendo um semi-join, né? O que eu tô, na verdade, o comando que eu estou executando é equivalente a filtrar as linhas de X em que a minha coluna-chave estão presentes aqui na chave de Y, certo? Então, faz exatamente isso, retorna os elementos de X que também estão em Y. Então, se a gente olhar no nosso exemplo aqui dos super-heróis e editoras, quando eu faço um semi-join de publishers com super-heroes, né? Usando como chave aqui essa coluna publisher, então eu vou olhar quem são as editoras que estão em X e Y. Bom, essa DC e Marvel, né? Então, eu mantenho essas duas e o ano de fundação. Veja que aí, no caso, o que eu estou fazendo é descartar essa aqui. E mantendo só as informações de X, né? Só as informações da tabela Publishers. Veja que aqui no semi-join, não tem problema se as chaves forem duplicadas. Lembra que a gente viu antes? Se existissem chaves duplicadas em ambas as tabelas, isso é um problema, porque acaba gerando aí um produto cartesiano. No semi-join, isso não acontece, tá? O que ele faz ele olha, né? Então, quais são as chaves aqui que estão presentes em X, que estão presentes em Y também, e aí ele filtra de acordo com isso. Ele olhou lá, tem um valor 1, dois valor 2 e um valor 3, então ele fala, não, isso aqui tem lá em Y, então eu mantenho todas essas linhas da minha tabela X. E o segundo tipo de filtering join é um anti-join, né? O que ele faz? Ele só retorna, na verdade ele é como se fosse o complementar do semi-join, né? É a negativa disso. Se lá eu retorno os elementos de X que estão em Y, aqui eu só retorno os elementos de X que não estão em Y. Ou seja, eu verifiquei que o elemento 1 e 2 está em Y, mas o elemento 3 não. Então, é esse que fica aqui no anti-join. E, de novo, tá vendo? É uma tabela X filtrada, né? Então, é exatamente o que a gente está fazendo aqui, a negação, ó. Eu estou procurando as chaves de X que não estão em Y, certo? E aqui, fazendo no nosso exemplo, se eu fizer um anti-join do Publishers com Super Heroes, o que eu obtenho? Eu vou obter somente essa editora aqui, que não apareceu
nessa tabela aqui dos superheroes. E agora a gente vai falar rapidinho sobre esse último subconjunto de verbos, que é, na verdade, operações de conjuntos. Esses verbos, eles são usados com menor frequência, mas ocasionalmente eles podem ser úteis. Aqui tem um detalhe importante. O que a gente espera é que as tabelas de x e de y, elas tenham as mesmas variáveis, tá? E as observações são tratadas aí como conjuntos de elementos. Então, todas as operações usam a linha completa, comparando os valores de todas as variáveis. Então, a gente vai usar aqui dois exemplos, tá? Onde eu tenho a minha tabela x e a minha tabela y, e eu tenho na segunda coluna eu tenho os valores e na primeira coluna eu tenho os identificadores aí. E é bem o que vocês já conhecem de operações de conjuntos. Então, intersecção, união e a diferença entre os dois conjuntos. Então, a função aqui, ela chama intersect de x e y. O que essa intersect faz? Ela retorna apenas as observações que estão em ambos x e y. Tá? Deixa eu fazer uma... tem um GIF aqui dinâmico para mostrar para vocês. Então, o que acontece aí? Sobra apenas essa observação 1A, né? Que é o que dá o match completo aí. O próximo aqui é a união. Então, o que a união faz? Né? A união de dois conjuntos, ele retorna as observações que estão em x ou em y, né? Como é feito aqui, ó. Então, ele junta tudo e quando a gente usa só union, o que acontece? As duplicatas aqui, né? Veja, essa observação aparece em x e em y, ela é retirada. Então, é apenas os elementos distintos, tá? Agora, se vocês utilizarem, tem uma outra função que chama union all, tá? Depois vocês deem uma olhada. Aí, ele faz o quê? Ele faz a união, mas ele não remove as linhas que estão duplicadas, certo? E por último, aqui a gente tem a diferença entre dois conjuntos. Então, no caso, a função aqui chama setDiff, que ele retorna as observações que estão em x, mas não em y. Então, olhem o que acontece. As observações que estão em x, mas não estão em y. Então, quais são as observações aí? Veja que essa 1A está em x e está em y. Então, é o que tem em x, mas não tem em y. Então, fica restando aí essa observação, né, a azulzinha 1B e a 2A. Bom, isso conclui então essa nossa aula sobre dados relacionais. Na verdade, gente, a melhor maneira não é ficar assistindo o slide, não. A melhor maneira é aprender na prática mesmo como que funciona esses joins, e isso vai ser sempre de acordo com a necessidade aí, quando vocês estão manipulando os dados vindos aí de várias tabelas. E fica aí de novo a referência do livro R for Data Science, certo? E aí agora vocês podem trabalhar no laboratório e voltem também no exemplo dos professores. Eu não passei todos os slides, então olhem com cuidado os slides e vão estudando, e depois, se tiverem dúvidas, vocês tragam para a gente na próxima aula.